Amém, irmãos? Então, nessa noite, eu gostaria de iniciar essa ministração, amém? Falando um pouquinho sobre expectativa, amém? Expectativa é uma palavra que tem sido bem usada, assim, né? Uma palavra, assim, dessas que está em alta, né? Em tudo se fala sobre expectativas. E, inclusive, tem uma brincadeira, assim, né? Uma modinha, que é a expectativa versus realidade, né? Já viram postagens, expectativa versus realidade, né? Ou talvez vocês mesmos, né, já tenham postado alguma coisa assim, feito essa brincadeira, né? Mostrando ali a tua expectativa, né? Mas também dando de cara ali com a realidade. E o interessante da expectativa nessas imagens, né, que a gente vê nessas postagens, é que a expectativa, ela é sempre perfeita, né? Aquela parte assim de expectativa é sempre algo muito bacana, muito bonito, muito perfeito. E a realidade não é bem assim, né? E a gente separou, vai dar para passar? A gente separou aqui 3 imagenzinhas só pra gente entrar aqui no clima, né, da expectativa. Olha isso, mulherada, já sonharam, né? Com uma foto dessas, cabelo esvoaçante, né? Toda. Mas eu não sei, eu não tenho uma foto daquela ali. Mas dessa daqui eu tenho. Descabelada eu tenho, entendeu? Mas a minha expectativa é sempre sair bem na foto. A expectativa, né? É aquela coisa perfeita, aquela coisa bonita. Mas a gente acaba dando de cara com a realidade que não é tão bacana assim, né? Vamos outra imagem? Olha essa das férias. Quem não cria maior expectativa, né? Quando chega o tempo de férias. Calor, né? Ai, uma piscina, uma praia, eu vou passear, né? Cria aquela expectativa quando vê, não faz nada, não deu para fazer nada, não deu para curtir uma piscina. Aí fica ali entediado, né? Que só restou o celular. Né? E não tem um passeio, não teve nada. Então, a expectativa é aquilo ali, né? Curtindo, mas a realidade às vezes é aquele tédio. Vamos ver outra? Quem tem filho sabe, né? Quem tem filho sabe que a nossa expectativa é que o filho fique no seu cantinho dormindo. Quem tem filho pequeno, né, sabe? Mas às vezes a realidade é bem diferente, né? Acorda com o pé no rosto, né? O filho destapando, o filho dando chute. Então, quem tem filho entende, né? Essa expectativa e vive com essa realidade, né? Então, eu queria trazer essas imagens só para fazer uma introdução aqui do que eu gostaria que você entendesse nessa noite, amém? Porque Deus, Ele tem ministrado no meu coração uma palavra. E o tema é expectativa versus propósito. Não versus realidade, amém? A palavra que Deus tem ministrado no meu coração é expectativa versus propósito. E a expectativa, em todas as imagens que a gente viu, a expectativa é algo perfeito. Que a gente pensa que vai ser perfeito. Que a gente imagina que vai ser o melhor resultado. Que vai ser algo maravilhoso. Que vai ser surpreendente, né? A expectativa é isso. Mas nós precisamos aprender que nós não podemos viver de expectativas. Mas nós precisamos aprender a viver por um propósito. Amém? A expectativa não é algo ruim. Eu quero que você entenda, não é algo ruim. Muitas vezes a expectativa, ela nos encoraja. Muitas vezes a expectativa, ela nos dá um ânimo para fazer alguma coisa. Amém? Então ela não é ruim. Ela é boa. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso. O problema é que muitas vezes nós não sabemos lidar com as nossas expectativas. E nós estamos colocando expectativa em tudo, expectativas muito altas. E quando a coisa não sai como a gente esperava, quando a gente não atinge o resultado esperado, a gente se frustra. Amém? Então nós precisamos aprender a lidar com as nossas expectativas. Expectativa é a situação de quem espera um acontecimento em tempo anunciado. É ainda uma esperança baseada em supostos direitos, probabilidades ou promessa. Isso é expectativa, né? É a gente esperar por algo.
Então a gente espera por um acontecimento, a gente está naquela expectativa. A expectativa também fala dessa esperança que nós temos, né? De que algo aconteça a nosso favor, supondo que nós temos o direito de que aquilo aconteça para a gente, amém? Isso é expectativa, né? A expectativa, ela fala de probabilidades, então, na verdade, fala dos anseios do nosso coração. Fala daquilo que a gente deseja que aconteça, fala dos nossos próprios anseios, amém? Mas o propósito, ele é totalmente diferente de expectativa, amém? Por isso que a mensagem dessa noite é expectativa versus propósito. E eu quero te explicar o que é propósito. Propósito vem da palavra original propositum. Pro significa para mim e positum significa aquilo que já foi posto, aquilo que já foi colocado. Ou seja, propósito é aquilo que já foi posto para mim, já está determinado para mim. Isso é propósito, totalmente diferente de expectativa, amém? Porque a expectativa é algo que a gente pensa que pode acontecer, é algo que a gente está esperando, é um anseio do coração. Agora o propósito é totalmente diferente, é aquilo que já está posto para mim, aquilo que já está determinado para mim. Mas quem é que determina? Quem que pôs isso? Deus. Porque o nosso Criador é Deus. E Deus, quando Ele nos criou, quando Ele me criou, quando Ele te criou com um propósito. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 139. E nós vamos ver aqui como Davi ele consegue definir isso que nós estamos falando a respeito de propósito, que é algo que já foi posto, algo que já foi colocado para nós. Amém? Pelo próprio Deus. Salmo 139. Nós vamos ler do versículo 14 até o 16. Acharam? Amém? Diz assim, ó. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Eu vou ler o 16 de novo. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso é propósito, amém? Veja que Davi ele está dizendo assim: Deus, eu admiro as tuas obras, eu admiro o que tu faz, porque eu reconheço que eu fui formado, eu fui criado, eu fui gerado de uma forma assombrosa, porque quando eu estava lá dentro do ventre da minha mãe, no oculto, onde ninguém me conhecia, onde nem a minha própria mãe ainda me conhecia, porque não tinha saído da madre, tu, Senhor, já tinha escrito e determinado todos os meus dias. Tu, Senhor, já havia escrito a minha vida. Então isso é propósito. Deus ele já escreveu e já determinou os nossos dias. Você já nasce com um propósito. E nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Por que que eu existo? E o propósito, sabe, irmãos? Às vezes a gente fica, na dúvida, como que eu sei qual é o meu propósito? Qual é o propósito? Eu sei que algumas pessoas ainda têm esse tipo de dúvida no seu coração. Mas o propósito é aquilo que queima no nosso coração. O propósito de Deus é aquilo que dá sentido para a nossa vida. Sabe, aquilo que dá sentido para a tua vida, que você não se imagina fazendo outra coisa. Você não quer que ninguém faça aquilo no seu lugar, porque você tem prazer naquilo. Isso é o propósito. É aquilo que move a tua vida, é aquilo que dá sentido, é aquilo que faz o teu olho brilhar, é aquilo que faz o teu coração arder. Isso é o propósito. E você precisa entender qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu quero viver esse propósito.
Amém? E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre Davi. Um homem que Deus separou, que Deus criou para um propósito, amém? E Davi, ele passou muitas coisas difíceis, mas ele nunca desistiu de viver o propósito, amém? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. E nós vamos ver aqui o momento que Deus, Ele está separando Davi para viver o propósito, amém? Primeira Samuel 16, nós vamos ler a partir do versículo 10, amém? A partir do versículo 10 diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. E perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta um mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Aqui, Deus, ele envia o profeta Samuel até a casa de Jessé. E ele diz para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá naquela família eu tenho separado um rei. Eu escolhi um rei que está lá dentro daquela família, lá naquela casa. Samuel, então, ele vai até a cidade, né, onde Jessé morava. E Samuel, então, ele convoca ali a família de Jessé. E naquele momento, né, a Bíblia diz que o profeta, ele o santificou, né? Então eu vejo aqui que eles passaram ali por um ritual de purificação, de santificação. Eu imagino, né, a alegria da família recebendo o profeta dentro da sua casa. E eles estavam ali naquele momento tão especial. Mas ninguém pensou em chamar Davi para participar daquele momento. Ninguém lembrou de chamar Davi, porque Davi estava lá apacentando as ovelhas, e agora o profeta está lá dentro da casa deles, junto com a família, e ninguém é capaz de chamar Davi. Mas o Senhor tinha um propósito. E o que Deus faz? Deus diz para o profeta: nenhum desses que está aqui na casa é o meu escolhido. E daí o profeta pergunta para Jessé: tu tem mais algum filho? E ele diz: eu tenho mais um, o caçula. E ele está lá cuidando das ovelhas. E daí o profeta diz: manda chamar, porque nós não nos assentaremos à mesa antes que ele venha. Aí eles mandam chamar Davi. Quando Davi entra naquela casa, Deus fala com o profeta e diz: te levanta e unge ele, porque ele é o meu escolhido. Ele será o novo rei de Israel, amém? E naquele momento, então, diante daquela família que rejeitava Davi, que não se importava com ele, ali dentro daquela casa onde ele era rejeitado, onde as pessoas não se importavam com ele, ali mesmo Deus o honrou, fazendo com que ele fosse separado para ser rei. E eu aprendo que, sabe, irmãos, pode o homem nos esquecer, pode as pessoas tentar atrapalhar aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas quando Deus tem um propósito, Ele vai ao nosso encontro. Quando Deus tem um propósito, Ele mesmo nos chama, amém? Então não te preocupa, porque quando Deus tem um propósito, Ele vai cumprir, independente da vontade dos homens, amém? E eu quero falar um pouquinho sobre Davi, porque Davi é que ele foi separado para ser rei. Pessoas estão frustradas. Pessoas que se frustram porque se magoaram com a liderança. Tem tantas pessoas hoje, irmãos, que não conseguem mais congregar. Pessoas que não conseguem se firmar no ministério por causa das frustrações. Porque não souberam lidar com a expectativa frustrada e o coração adoeceu. Tem pessoas que estão morrendo
espiritualmente e fisicamente também, porque não souberam lidar com expectativa frustrada. Tem gente muito doente, com o coração enfermo, totalmente desanimados, apagados, frustrados, morrendo, porque se frustraram com alguma coisa. Nós não podemos viver de expectativas. Nós precisamos viver por um propósito. Quantas pessoas estão deixando de viver o propósito de Deus porque tiveram expectativa frustrada? E eu quero te dizer, não deixa de viver o propósito de Deus para a tua vida. Por mais que alguém tenha te machucado, por mais que você tenha se decepcionado, talvez alguém tenha te traído, talvez, você criou uma expectativa, um anseio tão grande no teu coração, em relação a uma igreja, em relação a um relacionamento, em relação a um casamento, em relação a um trabalho, em relação a um ministério, e a coisa não saiu como você esperava. Quem sabe a expectativa que você criou foi a respeito de você mesmo. Não, mas eu posso vencer isso, eu posso fazer melhor, e você se frustrou. E talvez você esteja pensando em abrir mão do propósito. Eu quero te dizer, não abandona o propósito de Deus para a tua vida. Não abre mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Viva o propósito. A melhor maneira de nós vivermos a nossa vida é vivendo o propósito de Deus para nós. Não abandona o propósito. Eu quero te dizer que Davi, ele passou por muitas coisas. E ele é um exemplo para nós. De um homem que não abandonou e que não abriu mão do seu propósito, amém? Ele depois sim, ele foi honrado, ele foi proclamado rei, o povo o proclamou como rei, e ele recebeu todos aqueles benefícios de um rei, honra, riquezas, exaltação, fama. Ele teve tudo isso, ele teve seus momentos de glória, seus momentos de alegria, seus momentos de felicidade. Davi viveu isso. Mas mesmo vivendo todas essas coisas tão boas, ele tinha os seus problemas. Ele passava por dificuldades, e nós precisamos entender que a nossa vida, assim como a vida de Davi, ela passa por diversos momentos, e os mais diferentes momentos. Ela passa por várias estações. Nós precisamos aprender a lidar com as estações da nossa vida. E precisamos aprender a vencê-las. Davi mesmo, passando tantas coisas boas, ele tinha os seus problemas. Davi, ele passou por uma tragédia dentro da família. E ele não abriu mão do propósito. E às vezes quando a gente passa por problemas dentro da nossa casa, a gente quer abandonar tudo. A gente pensa que não vale a pena servir a Deus. A gente pensa que talvez Deus não é tão bom assim. A gente coloca em dúvida o amor de Deus sobre a nossa vida. Davi passou por tragédia dentro da sua casa. E Davi não abriu mão do propósito de Deus para a vida dele. Davi, ele pecou, ele deu de cara com a sua carnalidade. Se frustrou com ele mesmo porque ele pecou contra Deus, porque ele escandalizou. E ele não abriu mão do propósito. Ele fez o que nós precisamos fazer quando nós pecamos, quando nós escandalizamos. Nós precisamos de um arrependimento sincero e verdadeiro diante de Deus. Mas isso não pode nos parar. Se arrependa, mas não abra mão do propósito. Davi, ele foi traído. Foi traído pelo seu próprio filho. O filho fez coisas terríveis para ele. E ele não abriu mão do propósito. Quando o filho de Davi o traiu, se levantou contra ele, Davi passou por humilhação. E ele não abriu mão do propósito. Quantas vezes nós, nas nossas ofensas, nós achamos, não, mas eu fui ofendido. Não, mas aquela palavra me humilhou. O que o irmão fez não se faz. Que o meu familiar fez comigo, isso não se faz. E a gente começa a ficar com o nosso coração ofendido, magoado, adoecido, e a gente abre mão do propósito. Davi não abriu mão do propósito porque foi traído, porque passou por humilhação. Davi ainda passou pelo luto.
e também não abriu mão do propósito. Ele passou pelo luto, quando ele estava orando e jejuando, pedindo para Deus não levar aquela vida, a vida daquela criança pela qual ele estava orando. Mas aprove o Senhor recolher a vida daquela criança. E Davi não abriu mão do propósito. O que é que te faz abrir mão do propósito? Nós precisamos refletir. O que tem me parado? O que me bloqueia? O que coloca dúvida no meu coração? O que me desanima? O que me frustra? Nós precisamos lutar contra isso, irmãos. Nós precisamos clamar a ajuda do Senhor e nós precisamos nos levantar e ir adiante. Essa noite é uma noite que o Senhor Ele pode curar o teu coração de toda e qualquer frustração que você tenha passado ou que você esteja vivendo agora. Porque Deus, Ele tem o desejo de curar o nosso coração. Deus, Ele tem o desejo que nós sigamos firmes no propósito que Ele tem para a nossa vida. Você foi criado com um propósito. E eu quero te convidar, eu quero te dizer, irmãos, nessa noite, tira o teu olhar da lente da expectativa. Porque quando nós estamos usando a lente da expectativa, nós estamos vendo que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser maravilhoso. Não, se o meu casamento não for perfeito, eu vou abrir mão. Se esse ministério não for perfeito, eu vou sair. Se o meu líder não for perfeito, eu não posso estar debaixo da liderança dele. Se o meu irmão errou comigo, se o meu irmão não é perfeito no relacionamento comigo, então eu não posso continuar esse relacionamento. A lente da expectativa, ela nos mostra essas coisas. Ela nos mostra uma perfeição, uma maravilha. Que daí quando a gente olha para a nossa realidade, a gente pensa, mas por que eu não estou vivendo isso? Tira os teus olhos dessa lente de expectativa e coloca os teus olhos na lente do propósito. Porque quando nós estamos olhando pela lente do propósito, nós vamos entender que aconteça o que acontecer, vai cooperar. Passe o que eu passar, Deus está comigo. Deus vai agir em meu favor. E eu vou vencer isso e eu vou viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Então para de olhar pela lente da expectativa. Começa a olhar pela lente do propósito. Vença as suas dificuldades, vença as suas fraquezas. Deixa o Senhor curar o teu coração. Deixa o Senhor tirar o desânimo, a tristeza, a decepção, a frustração. Deixa Ele te curar para que você possa avançar, para que você possa ir adiante e para que você possa viver tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Amém? Deus é por nós, Ele é o vencedor.